Opa, Olá, conseguimos. Tudo bem, Sérgio? tudo bem e você, Fábio? Tudo jóia. Bom, Pô, obrigado por aceitar o convite aqui do Totós da Teté. A gente está muito feliz em ter uma pessoa como você participando aqui da nossa live e batendo um papo aqui com os nossos seguidores sobre o mundo canino. Acho que grande sonho de consumo nosso ter uma pessoa como você aqui, um grande prazer. Então, acho que a conversa vai ser legal. prazer é todo meu. Tá bom, muito obrigado. Bom, acho que a gente não tem como começar sem perguntar um pouquinho da sua história, né? Então, se você puder falar um pouco mais do Sérgio, quem é o Sérgio e como o Sérgio se relaciona com o mundo pets, desde quando vem essa relação? Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Tá. Bom, Fábio, eu tenho duas relações paralelas, a relação com o mundo pet e a relação com o comércio. As duas desde sempre. Eu nasci nos fundos de uma loja no bairro do Brás, então minha relação com o comércio data daí, e a vida inteira, sempre na minha família, seja de solteiro, seja de casado, sempre teve pets permeando minha vida. Então são duas coisas que a vida inteira eu me relacionei. Mas especificamente contando a história do comércio, eu, com pouca idade já, hoje o que seria considerado trabalho infantil, com 9 anos, com 10 anos, 11, 12, eu já trabalhava na loja do meu pai. E aos 18 anos eu comecei a fazer animação de festas infantis, era o Palhaço Salsicha. Depois de fazer animação de festas, eu fui fazer buffet infantil. Depois do buffet infantil, uma adega de bebidas, depois da adega um supermercado, depois do supermercado um atacado de alimentos e perfumaria. Esse atacado durou 10 anos, teve 300 vendedores externos, 300 funcionários internos, então era um atacado com 600 pessoas, e depois de 10 anos de existência eu tive o privilégio de quebrar, de falir. Por que eu estou dizendo que foi um privilégio? Porque o aprendizado que você tem quando isso acontece é enorme, e eu utilizei muito desse aprendizado para recomeçar uma atividade empresarial. E aí, nesse contexto da quebra da atividade anterior, uma das instalações que nós tínhamos era um prédio na Marginal do Tietê, que era a gente tinha lá um autosserviço de perfumaria que concorria com o Ikezak. E aí eu não sabia exatamente o que fazer, como recomeçar na vida. Pensei em perfumaria no varejo, mas a própria indústria falou que não era bom porque a Marginal não tinha trânsito de pedestres. Pensei numa mega loja de brinquedos, mas já tinham redes de brinquedos na época, e o próprio gerente da Estrela falou que não seria muito recomendável porque é muito sazonal e uma loja só seria difícil competir. E por fim eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E ele me falou, por que não uma pet shop? Eu achei que pet shop não faria sentido nenhum, porque a imagem que eu tinha de pet shop era pet shop pequena, coisa de 70 metros, 100 metros, 150 metros. E aí, esse prédio que tinha na Marginal era um prédio de 3 mil metros quadrados. Então, eu sempre me relacionei com pets a vida inteira, mas eu não via isso como uma atividade empresarial. Mas aí, como eu sou sempre curioso e sempre faço perguntas, eu chamei o gerente da Pedigree à época e perguntei o que ele achava daquela instalação ser uma pet shop. E ele perguntou, depende, você está pensando em fazer alguma coisa no estilo da Cobase? Eu falei, tá bom, mas o que é Cobase? Porque até então eu nunca tinha ouvido falar na Cobase. Aí ele me deu o endereço, na época a Cobase já tinha 3 lojas, uma no Ceagesp, outra na Giovanni Gronchi e outra em Osasco. E quando eu conheci as 3 lojas da Cobase, aquelas lojas gigantes, eu vi que se daquele lado da cidade já tinham lojas grandes, por que não ter uma loja para atender a zona norte e leste de São Paulo? Então foi assim que nasceu a Pet Center Marginal. E por que o nome Pet Center Marginal? Porque quando você não tem dinheiro e monta uma coisa, você precisa tentar comunicar tudo no nome. Então, Pet Center era para dizer o que fazia, Marginal era para dar o endereço, e eu tentei colocar o telefone no nome também, mas aí não deu certo. Mas aí ficou Pet Center Marginal. E anos depois, só em 2014,
A gente havia aberto lojas no Rio de Janeiro em 2013 e as lojas não estavam indo bem. E aí, quando a gente fez uma pesquisa com o consumidor lá, a gente descobriu que um grande problema que a gente estava tendo no Rio de Janeiro era o nome, porque Pet Center Marginal para o carioca significava Pet Center bandido. Eu lembro quando o pesquisador perguntou para uma senhora: quando a senhora escuta Pet Center Marginal, o que vem à sua mente? Aí ela respondeu: vem um cachorro com uma venda nos olhos, uma arma em punho, pronto para assaltar a gente. A hora que eu escutei isso, eu tive a certeza que o Pet Center Marginal não poderia prosseguir e que nós precisaríamos, então, encontrar um outro nome. E, felizmente, a gente encontrou um nome simples, que não tem rejeição nenhuma, é bem aceito em todos os cantos do Brasil. Aliás, é um nome que poderia servir para uma rede de pet shops em qualquer lugar do mundo. Se a gente quiser abrir na China, na Rússia, nos Estados Unidos ou na África, o nome Pet serve. Pô, que bacana. E tô vendo que as ambições são bem grandes, né? São globais. Só uma pergunta aqui, fiquei curioso. O nome do seu palhaço nas festas infantis era Salsicha por causa do Scooby-Doo ou não tem nada a ver? Eu era alto e magro, e aí acabaram arrumando o nome de Salsicha. Não Mas era era por causa dele? Não. Eu também. Tá bom, não, super legal, parabéns pela história. E eu acho que quando existe esse envolvimento com os cães ou com pets desde a infância, a maneira de gerir, eu imagino que seja muito influenciada por isso, né? Então, você vai acabar trazendo para a sua loja um nível de serviço diferente, um produto diferente, porque, enfim, você viveu aquilo a vida inteira. E achei muito bacana também você falando que a Alcobase acabou sendo sua inspiração. Você fala bastante de humanização, né, dessa relação entre os tutores e os cães. Queria que você falasse um pouco mais disso. Então, primeiro, assim, nas suas palavras, o que é o conceito de humanizar essa relação e como que ele te ajuda tanto quanto ser um ser humano melhor, mas também ser um empresário melhor? Uhum. A humanização é um conceito. Quando eu ingressei no mercado em 2002, esse era um conceito que já estava começando. A gente poderia dividir isso que aconteceu em algumas etapas. Primeiro, você tem a etapa, que é a etapa mais da minha infância, que é a etapa onde o cachorro, principalmente, você tinha para cumprir uma função, né? Ele era o guarda de casa. Então, as pessoas que tinham casa são as pessoas que prioritariamente tinham cachorro, que ficavam no quintal de casa para latir se alguém pulasse o muro. Esse foi assim, na minha infância isso acontecia bastante, e naquele momento já começava a também se ter cachorro não só para cumprir essa função do guarda, mas como companhia também de uma maneira mais intensa. Aí o cachorro começou a entrar dentro de casa e circular dentro de casa. E então aí começou um processo de humanização, ele ser percebido como da família. E aí ele pulou para cima da cama. Isso nos últimos 5 anos, em especial, ele pulou na cama. A hora que ele pulou para cima da cama e começou a dormir com as pessoas, é claro que sempre teve, mas eu digo, começou a dormir em uma maneira bastante expressiva. Hoje tem muitos cães que estão dormindo na cama junto com as pessoas. 45%. Pesquisa nossa, a gente fez esse post aqui no nossa ONG, acho que semana passada ou retrasada. Desculpa ter te interrompido, mas é muita gente, né? Quase metade dos pets dormem na cama. Mas se você fizesse essa pesquisa 20 anos atrás, é claro que já tinha cachorro que dormia. Mas, sei lá, daria 5%, daria 3%, 2%. Então, esse fenômeno já bastante intenso de ele estar em cima da cama, ele foi, então, colocado como membro da família e num lugar muito especial, como filho, né? Boa parte dos tutores, se você perguntar que lugar que o pet ocupa, ele vai ocupar o lugar de filho. E a hora que ele ocupa o lugar de filho, ele tem cuidados como filho, porque se você quer
cuidar se você quer o melhor para o seu filho, então você vai procurar ter mais informações. E aí vem alguns dados interessantes. Primeiro, você deve lembrar, na cidade de São Paulo, por exemplo, shopping que aceitava pet era notícia. Por exemplo, o Shopping Higienópolis. Shopping Higienópolis foi precursor em aceitar circulação de pets e era bastante comentado por conta disso. Hoje, ficou ao contrário. Um shopping que não aceita pet é que vira notícia. Qualquer lugar do Brasil. Porque shopping tem que ser pet friendly. Aliás, todos os lugares praticamente estão tendo que ser pet friendly. Porque se você não for pet friendly, o consumidor essa nova concepção de realmente ver o pet como membro da família é sensacional. Uma outra coisa que pela primeira vez na nossa história aconteceu foi na própria quarentena. Você veja que a partir do governo do estado de São Paulo, do João Dória, as pet shops foram consideradas, a exemplo do supermercado e da farmácia, como serviço essencial. Esse momento, pela primeira vez oficial, de que nós atuamos com gêneros de primeira necessidade, que o pet é um membro da família. Então foi bastante bacana esse reconhecimento. Agora, como é que isso se conecta com o mercado? Na medida que eu não tenho as melhores informações, mas eu amo o pet como se fosse meu filho, eu estou sedento para entender melhor como é que eu posso tratar melhor, para que meu pet viva com mais qualidade e com mais quantidade de vida. E aí entra a nossa missão, a razão de existência da Pets, que é gerar informações, que é fazer com que o pet viva melhor e mais anos. E para isso, indicando os melhores produtos, indicando principalmente rações da qualidade super premium, porque as rações super premium comprovadamente melhoram a qualidade de forma imediata da qualidade de vida, assim como dão muito mais longevidade. Super interessante, Sérgio. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão das lojas, mas eu vou trazer um assunto antes sobre humanização. Para mim é super claro essa evolução, né, ao longo do tempo dos pets entrarem para dentro das nossas casas e virarem nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o problema de abandonos crescendo. Hoje é uma das principais questões que a gente tenta abordar na nossa ONG, essa conscientização para reduzir a quantidade de abandonos. Hoje a estatística mostra que existem 20 milhões de cachorros abandonados. O que você, né, não sei se você tem conhecimento de causa, mas na sua sensibilidade de lidar com isso o dia inteiro, por que ao mesmo tempo a gente vê um processo de humanização e também, né, de as pessoas infelizmente abandonando os seus filhos, que só tem crescido, né? E o que a gente pode fazer nessa conscientização, nesse trabalho, para poder reduzir essa quantidade de abandonos? Então, se você me permite, Fábio, você usou aí uma expressão, abandonando seus filhos. Eu posso até estar enganado e você me corrija se eu estiver. Mas eu tenho a impressão que esse pet que é tratado como membro da família, que é tratado como filho, esse não é abandonado. O que está sendo abandonado é um outro tipo de relação que se tem com o pet. E aí vem algumas coisas bastante importantes. Por exemplo, na questão de venda ou de adoção, tanto faz. Fazer isso no caso da adoção, se adotar por pena ou fazer uma compra por impulso porque a criança quer, etc, etc. São dois equívocos. Na nossa concepção, eu nunca defendi uma adoção por pena. Tanto é que há muitos anos, notadamente nos últimos, a gente estimula que o ambiente de adoção seja um ambiente festivo, um ambiente que a pessoa que adotar seja um ato de alegria, mas nunca um ato de salvação de uma vida. Porque a hora que você
põe esse sentimento que a pessoa está salvando, às vezes ela não faz a conta direito, ela não entende direito como é que é a dinâmica da vida dela, e depois que ela adota, ela percebe que ela não tem a menor condição de seguir com aquele pet que ela adotou. E aí acaba, ao invés de resolver um problema, cria um problema que, ao invés de ela devolver, ela abandona. Esse é um problema. A outra questão é daqueles pets comprados no estímulo comercial, o que é um absoluto equívoco. Nenhuma pet shop, nenhum criador deveria vender um pet como se fosse um produto, estimulando principalmente uma criança que vê o pet pequenininho, bonitinho, e esquece que o pet cresce, esquece que o pet vai latir, esquece que o pet faz xixi, faz cocô, e simplesmente acha que está comprando um brinquedo de pelúcia. Não tem a menor consciência do que é ter posse responsável. Então, mesmo no período em que nós ficamos por muitos anos fazendo a comercialização de cães e gatos, a gente praticava o que a gente chama de venda negativa, ou seja, quando alguém se interessava, todos os nossos atendentes eram treinados para alertar de tudo que acontecia, para entender o estilo de vida, para desestimular que se comprasse cães inadequados para determinados estilos de vida, porque, como você bem sabe, não tem cão certo ou errado, tem um cão adequado para o seu estilo de vida. Se, por exemplo, se você mora num apartamento pequeno, não são todas as raças que você pode ter. Se você não tem muito tempo para passear na rua, também você tem que saber escolher outro tipo de raça. Então, quer dizer, se você não tem cuidados para comprar, fatalmente você está propiciando que essas pessoas no futuro possam amanhã achar que abandonar seja uma solução. Felizmente, a gente tem nesse processo de adoção uma bandeira extremamente forte de responsabilidade social da Pets. Quando há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, nós paramos de vender, nós já fazíamos adoção, já éramos os maiores doadores de cães e gatos do Brasil, e agora nós dobramos de tamanho em termos de adoção. Só no ano passado foram quase 8 mil cães e gatos doados da nossa rede. A gente trouxe a adoção para o centro da estratégia, a gente trouxe a adoção para o centro físico da loja. Então, no mesmo lugar nobre que eram deixados filhotes, hoje a gente monta lojas novas, criando espaço para o filhote exatamente para os cães, filhote não, para os cães que podem ser filhotes ou adultos, para adoção exatamente do mesmo jeito que a gente criava esses espaços para comercialização. E a gente percebe que isso tem estimulado também bastante a principalmente ter esse processo de adoção responsável, da posse responsável. A gente tem um trabalho de educação bastante forte, né? E nesse sentido a gente até tem uma discordância com algumas ONGs que tem como filosofia achar que não tem que cobrar taxa nenhuma de adoção. A gente discorda disso por uma questão filosófica. A gente acha que alguém que está adotando e que não tem condição de pagar R$100 ou R$150 ou R$50, aí pouco importa o valor, é porque você de partida já tem alguma coisa estranha no perfil desse adotante. É alguém que está adotando e acha que não pode contribuir com alguma coisa para essa ONG que está fazendo o trabalho de adoção. Concordo muito com o que você colocou. Na questão do abandono, recentemente a gente lançou um e-book que mostrava as 10 razões do abandono. Aliás, quem quiser uma cópia desse e-book, é só escrever para a gente, é gratuito, a gente envia. E as razões são as mais tristes possíveis. São pessoas que abandonam porque, isso que você falou, faz barulho, ou faz cocô, ou brinca demais, ou rói a mesa, enfim, é muito triste. Então, acho que um pouco do nosso propósito é justamente evitar esses abandonos, qualificando um pouco essa relação entre ser humano e cães, humanizando e dando informações e conteúdo. Eu acho super bacana o trabalho de vocês, acho que até o blog de vocês é bastante rico, uma bela fonte de informação, também recomendo que todo mundo visite. Falando um pouco das lojas, né? Vocês na Pets, acho super bacana uma questão da democratização
né, da disponibilidade de produto. A gente estava conversando mais cedo, você me falou uma coisa até curiosa. Vocês têm loja no Itaim Bibi e tem loja no Itaim Paulista, né, atendendo públicos, para quem não é de São Paulo. Itaim Bibi é um bairro bastante nobre e o Itaim Paulista é um bairro, enfim, com uma condição econômica mais desfavorável. E aí você tem que se relacionar com pessoas com poderes aquisitivos muito distantes. Agora está no plano da Petz também, não sei se já entrou, ou se está entrando no Nordeste, enfim, virando uma companhia ainda mais nacional, com atendendo pessoas de diferentes perfis. Então, queria, enfim, a relação no final é a mesma, né? Então, é cachorro e ser humano. Mas conta um pouco da sua experiência de como é oferecer produtos diferentes para públicos tão diferentes. Então, essa é uma excelente questão que gerou ao longo dos anos muito aprendizado para nós. Em primeiro lugar, quem é o público-alvo da Petz? Muita gente acha que é classe AB. E eu digo não, o público-alvo da Petz é uma fórmula matemática. Essa fórmula poderia ser expressa da seguinte forma: renda disponível vezes grau de afeto. Ou seja, se você tem uma renda disponível altíssima, mas não gosta de pets, você não será nosso cliente. Por outro lado, se você tem uma renda disponível baixa, mas o pet é um membro da sua família, você será nosso cliente. E é através desse entendimento de quem é nosso cliente que a gente monta lojas no Itaim, como você citou, no Itaim Bibi, que é um bairro nobre de São Paulo, ou no Itaim Paulista, que é um bairro pobre de São Paulo. E qual é a característica do que a gente está montando nas lojas que a gente monta na periferia? A gente está indo com o mesmo tipo de instalação, a mesma gôndola, o mesmo mix de produtos, os mesmos serviços. E quando a gente monta isso, não tem nada a ver com a oferta que tem originalmente na região. Na região você tem rações no máximo premium para baixo, muitas vezes rações a granel. A gente ignora absolutamente a lógica do que está sendo consumido lá e leva o que tem de melhor para essa população mais carente. Quando a pessoa entra na loja, fica satisfeita por ver uma loja bem montada. E os atendentes começam a explicar por que você deveria dar, por exemplo, uma ração super premium. E a pessoa topa fazer experiência. E ela percebe que em algumas semanas o pelo ficou melhor, o cachorro ficou muito mais ágil, as fezes diminuíram de tamanho e praticamente ficaram sem odor. Aí ela vê que o filho dela está vivendo muito melhor. E quando ela percebe que aquela loja foi lá, montando instalações de primeiro mundo, colocando ar-condicionado, dando todo o respeito que se tem a essas pessoas e dando uma mensagem de como é que você cuida melhor do seu filho, essa pessoa cria uma relação de lealdade, não com a marca da ração, mas ela cria uma relação de lealdade com a Petz, que foi lá fazer esse trabalho de educação. Então nós estamos muito felizes porque a gente tem montado diversas lojas na periferia da cidade de São Paulo e já estamos começando a ver periferia de outras capitais do Brasil, para que a gente tenha esse trabalho de disseminar informação. Da mesma forma, estamos agora montando lojas no Nordeste. Já estamos indo nas principais capitais, vamos começar a ir em outras cidades que não são as capitais do Nordeste. Estamos indo de novo com a mesma proposta, com o mesmo empenho, e também estamos sendo acolhidos muito bem, porque a gente entende que o apaixonado por animal de estimação não é uma questão de dinheiro, é uma questão de conhecimento. Muitas vezes ele não dá o melhor para o seu pet, não é porque ele quer economizar, é porque ele vê a propaganda na televisão e imagina que a marca daquela propaganda na televisão seja o top do que ele pode dar. Quando ele percebe que tem produtos bem melhores para melhorar a qualidade de vida do pet, ele fica inclusive grato à empresa. Sérgio, super legal ouvir o seu você falando que você fala com os olhos apaixonados, né? Então a gente que lida com pet o dia inteiro e muitas vezes a gente vê esse semblante, esse olhar, isso é uma coisa que nos emociona também. Então além de ser um empresário incrível que está, enfim, fazendo um mega sucesso do ponto de vista empresarial,
um ser humano incrível também, porque a gente respeita demais quem tem essa relação tão amorosa e afetiva com os cachorros. Então, obrigado. Eu queria continuar aqui falando um pouco desse momento que a gente está vivendo, da crise do Covid. Isso muda muita coisa, né? Muda a relação das pessoas com seus pets, né? Pessoas que ficavam mais para fora de casa, agora estão mais dentro de casa. Muda a relação das pessoas com o comércio, que as pessoas não podem ir. Eventualmente, eu não sei como se desenvolveu a questão da sua venda online. Talvez tenha mudado o mix de produtos que as pessoas compram. Enfim, tudo aconteceu muito rápido. E acho que ninguém no Brasil melhor do que você para falar um pouco sobre mudança de hábito nesses momentos, tá? Eu só vou pedir para você responder, mas antes disso queria passar um pedido para o pessoal que está nos assistindo, para quem quiser perguntas, né? A gente já está chegando aí no nosso epílogo, então a gente vai ter uma sessãozinha de perguntas e respostas. Por favor, vão mandar as perguntas e eu vou tentar selecionar algumas para passar para o Sérgio, tá? Então, obrigado, fica à vontade agora para responder um pouquinho sobre esse momento de Covid. Você sabe, Fábio, um pouquinho antes do Carnaval, eu estava em Londres, Nova York, São Paulo e Rio, viajando e conversando com investidores, porque nós éramos uma das 20 e tantas empresas que iria fazer IPO agora em abril. Né? Então, nós estávamos com o nosso IPO. Para quem não sabe o que é o IPO, é quando a empresa vai para a Bolsa de Valores, né? É a oferta inicial de ações na Bolsa de Valores. Evidentemente que quando eu voltei dessa viagem ao exterior, eu peguei já a quarentena aqui. E nessa rodada com investidores, a gente mostrava que o número da Pets o ano passado, nas vendas virtuais, nas vendas online, tinha sido de 9% do total de vendas. O investidor perguntava, e quais são os planos? Quanto vai chegar nos próximos anos? E a gente mostrava que o plano era chegar em 5 anos em 20%. Pois bem, foi em março, que já pegou meia quarentena, o número já bateu 20%. Em abril agora, último abril, deu 30% da participação de vendas digitais. A gente está com um crescimento fenomenal de vendas digitais. Nós somos hoje, em termos de rede mundial, no segmento pet, a rede com maior participação de vendas digitais integradas num sistema chamado de omnicanalidade. Ou seja, mais de 80% do que a gente vende, mais de 70% do que a gente vende numa plataforma online é expedido pela loja. Significa que ou vai da loja para a casa do consumidor, a loja mais próxima do consumidor, ou a loja expede e o consumidor vai retirar num processo que a gente chama de pick-up store ou retira na loja. A gente dá um incentivo de desconto para que o consumidor vá até a loja e retire. Então, tanto para retirar como para entregar na casa dele a partir da loja, é mais de 70% de tudo que a gente vende no digital. Então, hoje, a Pets ela se consolidou em um cenário mundial como a maior plataforma digital integrado com uma rede de lojas físicas e com uma omnicanalidade que não tem paralelo no mundo no segmento pet. E mesmo quando você pega outros segmentos de varejo, esse índice de omnicanalidade, que é quase 80%, é um índice que é benchmark mundial. Então, a gente está bem feliz que a gente estava muito preparado, a gente investe nisso desde 2015 para ter essa omnicanalidade, a gente estava muito preparado para um momento como esse de transformação, onde o consumidor muitas vezes comprou pela primeira vez online, e a gente conseguiu manter o nível de serviço. A gente faz uma entrega, se o cliente for retirar na loja, em 1 hora, e se ele quiser receber em casa, estando no raio de ação da loja, em até 2 horas ele recebe na casa dele o seu produto. Então a gente fica bastante feliz de ter mantido, mesmo com esse crescimento astronômico. Só para que você tenha uma dimensão do crescimento, as vendas de abril significaram 400% de aumento contra abril do ano passado. Ou seja, subiu 5 vezes as vendas de online. E a Pets manteve o nível de serviço. Uau! Parabéns! Bom, temos aqui algumas perguntas chegando.
A primeira aqui, na verdade, não é nenhuma pergunta, é um convite. O Nick, ou a Nick, né? Não dá para saber aqui, de Manaus, está convidando a Pet para ir para lá, a Pets para ir para lá. Então, não sei se está nos planos ou não, e se você pode revelar ou não, mas, enfim, pelo menos consumidor já tem lá. Já temos ponto. Pode avisar para o Nick ou para a Nick que já temos contratos assinados em Manaus. Em breve estaremos em Manaus. Boa. Também acho que é Flávia, né? Flá Martins, acho que é Flávia, ela diz aqui que, na verdade, também não é uma pergunta, é uma afirmação. Ela diz que só podemos confiar em quem ama realmente os pets. E eu só queria falar que eu concordo plenamente, e isso vale extrapolando, né, a minha vida aqui nessa ONG que eu participo. Acho que a gente aprendeu a ver diferente quem realmente ama os pets. Concordamos, Flávia. E o Guga aqui faz uma pergunta, primeiro parabéns pela pergunta, né? Então, ele faz uma pergunta de como ele poderia adotar um pet. Então, independente se isso vai, enfim, se você vai em frente ou não, Guga, linda a sua pergunta. Espero que você estimule e que você consiga inspirar outras pessoas a terem essa mesma paixão, essa mesma atitude. E aí ele pergunta, é possível adotar através do Pets? E se for, ele queria saber um pouco esse processo. Então, eu volto a lembrar que nós somos hoje o maior centro de adoção do país. No ano passado, como eu disse, foram mais de 8 mil. Ao longo dos últimos anos foram mais de 40 mil, quase 50 mil adoções já de cães e gatos. A gente tem vários pets disponíveis de segunda a domingo na loja, tá? Porque a nossa própria, aquela equipe que tinha para filhotes, não foi demitido absolutamente ninguém, e a gente manteve a equipe que cuidava dos filhotes para cuidar dos pets para adoção. Então, isso possibilitou que a gente tivesse em diversas lojas a questão da adoção permanente, né, de segunda a domingo. E em outras situações, a adoção está mais concentrada no final de semana. Sempre através de ONGs parceiras. É importante salientar isso, que esse é um processo feito a 4 mãos. A Pets cede espaço, a Pets arruma infraestrutura, mas é necessário que tenha uma ONG operando esse processo de adoção, inclusive para fazer a entrevista com o adotante, para entender o perfil do adotante e para que se faça uma adoção responsável. O mesmo cuidado que a gente tinha para venda, a gente tem para adoção. Aliás, apesar de não fazer mais a venda, só quero deixar claro assim o pensamento sobre isso. Para nós, o mais importante não é se foi comprado ou se foi adotado. O mais importante para nós é como será tratado. Isso, para nós, é questão de bem-estar animal. Se você comprou e maltrata, não serve. Se você adotou e maltrata, não serve. Agora, adotando ou comprando, tem que ter bem-estar animal, tem que tratar muito bem. E você tem que comprar ou adotar pela razão correta. Você não pode comprar por impulso para agradar uma criança e você não pode adotar por pena, achando que você vai salvar, porque não é o melhor caminho para adoção. A adoção é um processo de alegria. O cão, seja ele filhote, seja ele adulto, ele sempre traz alegria para o lar. E esse processo da adoção deve ser feito com muita alegria, né? Não com pena, mas sim assim, aquele sentimento de que você está ganhando alguma coisa e não fazendo um favor, porque esse não é, eu volto a dizer, às vezes é até estranho, porque alguns discursos às vezes são um pouco diferentes, mas pela minha experiência de vida com adoção, eu vejo que as melhores adoções são as que são feitas no contexto da alegria, do prazer de saber que a pessoa está tendo um presente ao fazer a adoção, que a pessoa está tendo a chance e está tendo a graça de fazer uma adoção, e não porque ela está salvando uma vida, porque infelizmente, isso no curto prazo funciona bem, no médio e longo prazo isso cai. Certíssimo. Sérgio, Vladimir pergunta aqui sobre varejistas globais, né, lojas como a Pets, que fora do Brasil possuem marcas próprias muito fortes. E ele queria saber se isso está na estratégia da Pets. Como a gente tem um público bastante eclético, seria também, queria aproveitar para te pedir para que você explicasse um pouco o que é marca própria, né? Então, traduzir um pouco da pergunta antes de responder. Obrigado. A marca própria ou marca exclusiva,
ela tem a característica de ser uma marca que é produzida única e exclusivamente para aquela rede de lojas. E ela pode conter a marca da loja, como no nosso caso, os produtos marca própria para nós têm contido a marca Pets, ou em outros casos, e pelo mundo inteiro é assim, a marca ela pode ser própria, mas ela ela tem outro nome que não o nome da rede de varejo. Ainda assim é uma marca própria daquele varejo, porque só aquele varejo possui a marca. É uma estratégia de fidelização, é uma estratégia importante, muitas vezes, para você melhorar o preço, você dar um custo-benefício para o consumidor melhor, porque você está tirando aquele valor do marketing de marca conhecida. Então, você está testando a qualidade de um produto, dizendo que o consumidor não precisa não precisa gastar o preço do marketing de uma marca, porque ele pode ter um produto bom referendado pela rede de varejo, no caso pela Pets. A gente tem já uma estratégia de lançamentos de produtos de marca própria extremamente bem sucedido. A gente já está praticamente 2 anos lançando produtos. Os produtos ou são líder ou vice-líder na categoria onde estão presentes, na grande maioria dos casos. Então, o consumidor está recebendo super bem os nossos produtos de marca própria, e em breve a gente também vai estar entrando em pet food com a marca própria. Tá? Então, a gente está bem feliz com esse processo. Em relação ao restante do mundo, existem, realmente, como foi perguntado, grandes redes que também trabalham com esse conceito de marca própria. Inclusive, na Europa, até por uma questão cultural, a marca própria é muito mais forte que no Brasil. Tá? Não só no segmento pet, no segmento de varejo como um todo, você tem redes de varejo que atuam quase que 100% só com marca própria. Muito bacana, muito legal mesmo. A Flávia aqui, Flávia Martins, acho que a mesma que fez aquele comentário anterior sobre a paixão dos pets, ela faz uma outra pergunta. Ela pergunta por que a Pets não faz uns vídeos para ensinar e dar dicas, etc., tipo uma TV Pets. Só roubando um pouquinho do espaço da sua resposta, já que ONGs não vem ninguém como concorrentes, a gente queria também avisar para aqueles que estão nos conhecendo agora que a gente tem vários vídeos educativos, a gente tem muito conteúdo também enfim, através das várias mídias, Facebook, Instagram, YouTube também, e em breve a gente vai vir também com um curso de EAD, né, para educar as pessoas e dar dicas de todas de todas as naturezas. E a gente vê com muito bons olhos que outras iniciativas parecidas existam. Então, se existe uma TV Pets agregando também valor, vai ser maravilhoso. Então, enfim, jogo a bola para você e acho que essa seria a última pergunta, tá bom? Fábio, parabéns pelo trabalho que você tem de estar educando e levando informação para as pessoas, e felizmente, mesmo não tendo como TV Pets, mas a gente tem esse trabalho de educação já também há muitos anos, inclusive nesse momento aí de coronavírus. Por exemplo, ao ter que fechar a rede de centro de estética, uma das primeiras providências que a gente procurou fazer foi ir no nosso Instagram e fazer um vídeo de como você dá um banho em casa. Quer dizer, ou no Facebook, eu não sei exatamente quais redes sociais, se está no Instagram, se está no Facebook, no YouTube, mas tem lá nas nossas redes sociais disponível dicas de como é que você dá um banho em casa, assim como tem dicas de todas as questões no relacionamento. Toda semana a gente está produzindo novos conteúdos sobre esse relacionamento para dar informação. A exemplo do que você faz já, nós também acreditamos que levar informação é uma obrigação nossa, porque quanto mais se tiver informação, melhor a pessoa vai cuidar do pet. Eu volto a dizer, isso é um aprendizado enorme para nós. Muita gente não cuida da melhor forma, não é por qualquer coisa errada, é só por desconhecimento. Quer ver uma coisa típica? Dar o resto de comida. Dar o que a pessoa está comendo, dá para o cachorro comer. A pessoa não faz isso por maldade. A pessoa faz isso por amor. A pessoa faz isso porque ela fala, o que eu como ele vai comer, ele não vai comer diferente de mim. Só que quando ele
toma informação e ele passa a entender que o cachorro não pode com sal, não pode com açúcar, que isso prejudica a saúde dele, etc, etc. Aí ele começa a entender que dar aquela comida não é necessariamente um gesto de amor, muito pelo contrário, é um gesto que prejudica a saúde dele. Então, a importância de passar informação é fundamental. Parabéns pelo trabalho que você faz de estar levando informação, assim como nós fazemos também. Eu falei que era a última pergunta, mas alguém fez uma pergunta que eu sempre tive curiosidade e vai ser inevitável. O que acontece com as rações quando elas estão chegando perto do prazo de vencimento e você está com estoque? Eu queria saber a prática da Petz e se essa é a prática normal, comum do mercado. Tá. Bom, eu não, assim, falar sobre prática do mercado, existem práticas de toda sorte no mercado, práticas super antiéticas, inclusive. Daí o perigo de comprar a granel, porque muitas vezes essas rações que têm data de validade, que vencem, elas são abertas e vendidas a granel. E aí você não tem controle nenhuma da validade. Então, um risco enorme comprar ração a granel é uma coisa que realmente a gente aconselha veementemente a não se comprar rações a granel, porque você não tem controle nenhum da data. No caso da Petz, ao longo dos anos a gente desenvolveu muita tecnologia através da nossa cadeia de abastecimento para ter um número irrisório de vencimento de rações, tá? A gente tem trabalhado bastante para que isso não vença, até inclusive com técnicas comerciais de quando se aproxima da data de validade, eventualmente você promociona aquilo avisando que a promoção está em função de uma validade próxima para que aquilo escoe e não fique com a gente. Agora, se porventura chega a efetivamente vencer, o produto é descartado. A gente não faz qualquer tipo de utilização do produto. Muito bom, Sérgio. Ok, eu só termino aqui com a mensagem dizendo que, apesar da crise do Covid, tem muita gente aqui interessada em virar sócio da Petz. Então, se o IPO for em frente, já tem aqui, pelo menos na live, aqui já tem comprador. Tá? Então, assim, foi um prazer enorme estar com você, enorme mesmo. Parabéns pelo seu sucesso empresarial, mas parabéns principalmente pelo ser humano que você demonstrou ser, não só hoje, mas, enfim, quem te acompanha e quem te segue sabe do que eu estou falando, várias histórias de superação e um amor quase que incondicional pelos animais, é isso que, enfim, salta aos seus olhos, os nossos também. Super obrigado, Sérgio, foi um prazer gigante, um privilégio e acho que um sonho de consumo aqui do Totós da Teté poder estar com você essa tarde. Muito obrigado, Fábio, mais uma vez parabéns pelo trabalho que vocês fazem e conte com a gente, estaremos sempre disponíveis para conversar, tá bom? Muito obrigado, um beijo a todos vocês. Até mais. Tchau, obrigado, tchau, tchau. Até a próxima live. Até, tchau, tchau.